Bom, gente, tudo bom? Estava com saudades? Bom, vamos lá. Um pouco de dores musculares aqui, né? Devido a meu sedentarismo generalizado, patético. Então vamos seguir com Aristóteles. A política também foi um dos assuntos importantes abordados pelo nosso filósofo prático. Aristóteles criou uma teoria chamada Zoopolitikon, que significa homem como ser social e político. Nessa teoria, Aristóteles defendia que o homem é um ser político por natureza, ou melhor, o homem é um animal político. Aristóteles usa o termo animal justamente para dizer que o homem tinha certa tendência para andar em bandos ou em grupos. Para Aristóteles, nós somos como animais gregários. Nascemos para andar em bandos. Aristóteles dizia que o primeiro contato do homem com a política era na própria família, ou seja, o convívio político já começava dentro da família. E é dentro da família que o homem exercita a organização, um tipo de direção e até um tipo de administração. Então a primeira comunidade política em Aristóteles é a família. Esse é o primeiro contato do homem com a política, segundo Aristóteles. A família na política de Aristóteles luta em prol da sua espécie. E é curioso porque, segundo Aristóteles, para fortalecer a segurança, com o passar do tempo, né, claro, as famílias iriam se unir, né, se uniriam, criando certas tribos. E a criação dessas tribos, consequentemente, resultariam no que entendemos por polis. Polis é um termo usado para simbolizar cidade e estado. Você vai ouvir bastante esse termo aí na política em Aristóteles. Então, a polis está na evolução natural das comunidades. Enquanto as famílias lutam pela sobrevivência, as tribos, que são a união dessas famílias, lutam para garantir a segurança. É a polis que vai levar a essas comunidades educação, lazer, ética e as próprias leis. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, para Aristóteles, uma sociedade boa precisa buscar a virtude e ter a finalidade na virtude. E principalmente essas pessoas não podem, que atuam nessa comunidade, não podem ser egoístas, né? Deve-se pensar sempre no bem comum, pensar no próximo, pensar no outro, ok? Aristóteles usava as seguintes teorias para explicar as formas de governo. Temos o critério quantitativo, que classifica o poder de um governo pela quantidade de pessoas, o que não era muito relevante para Aristóteles, e o critério qualitativo, que classifica os critérios de governo pela qualidade das pessoas. Esse sim tinha certa relevância para Aristóteles. Numa monarquia, por exemplo, monarquia todo mundo sabe que é o sistema de governo governado por um monarca, né, um rei. Enfim, se esse rei fosse um egoísta e governasse apenas para suprir seus próprios interesses, esse governo não seria mais monarca, e sim um tirano, né? Seria um governo de tirania. E o que é um governo tirano, né, galera? Tirania, um governo tirano seria um governo ditador e com poderes ilimitados, tá? E se fosse um governo aí de poucos, né, só dos ricos? Daí teríamos, teoricamente, uma aristocracia, um poder político exercido pelos ricos, né? Mas se esses ricos não ajudassem ninguém e fossem também egoístas e só governassem em função deles, daí não teríamos uma aristocracia, e sim uma oligarquia, um poder político concentrado apenas numa família, ou seja, um poder centralizador, o que também não seria bom. Ou se nós tivéssemos aí um governo de muitos, né, que seriam os pobres, né, no poder, teríamos uma politeia, que seriam os bons cidadãos fazendo parte do processo político. Porém, se da mesma forma esses pobres fossem egoístas, né, não lutassem pelo bem comum, daí teríamos uma democracia, que nós conhecemos bem, né? É o regime político em que todos os cidadãos participam igualmente da política, e Aristóteles não via com bons olhos a democracia, tá? Infelizmente. Então, a tirania, a oligarquia, a democracia seriam formas adulteradas da monarquia, da aristocracia e da politeia. E tem essa questão, né, dos erros em Aristóteles, né? Deu para notar que Aristóteles não via com bons olhos a democracia. Aristóteles também defendia que algumas pessoas
mereciam ser escravizadas, e a política só era para filósofos. Somente os filósofos poderiam debater sobre leis. Mas é bom lembrar que Aristóteles, quando pensa em função das virtudes, isso seria próprio de cada um, ele pensava na função social dentro da polis. Ou seja, ele pensa nos escravos sendo escravos pelo bem da polis, nas crianças sendo crianças pelo bem da polis, e nas mulheres ficando em casa cuidando da casa, enquanto os homens, né, iam para os debates ou trabalhar pelo bem da polis. E esse era um contexto da época. Daí tem aquela polêmica, Aristóteles também, né, porque ele achava que as mulheres não poderiam exercer cargos políticos por não terem uma excelência moral ou por serem impulsivas. E era assim, gente, ninguém vivia por si mesmo ali, né? A escravidão, por exemplo, o cara era escravo por só restar a ele ser escravo. E ele nasceu para ser escravo, segundo Aristóteles. E sendo escravo, ele seria útil à comunidade. E o próprio escravo olhava isso com bons olhos. Ele tinha consciência que aquilo era o melhor que ele poderia oferecer, o que ele podia fazer. Eu sei que isso não soa bem, né? Mas é o pensamento de Aristóteles, eu não tenho nada a ver com isso, né? Para Aristóteles, cada grupo social teria uma tarefa específica, tarefas que nem sempre eram boas, mas que em prol do bom funcionamento da polis deveriam ser cumpridas. Daí ele ia criando, né, subjetivamente certas desigualdades, né, para um bem comum, né, para um bom funcionamento ali da comunidade, ou pelo que ele achava ser um bem comum. Vai lembrar que a Guerra do Peloponeso, que Atenas perdeu em 404 a.C., fez surgir uma crise generalizada, né, financeira, educacional e até de valores na sociedade grega. Isso refletiu tanto na política de Platão quanto na de Aristóteles. E Aristóteles defendia uma vida boa sem riquezas, né? O que talvez permitiria um pobre ser feliz com o pouco que tinha. Aristóteles tinha o dever de aguçar certa eudaimonia das pessoas. Uma forma de dizer para aquelas pessoas, diante de uma crise generalizada, serem felizes com o que tinham, né? Com o pouco que tinham. É bom lembrar que o conceito grego de tekne, que muitos traduzem por arte, não fala exatamente da realização dos artistas, e nem tampouco do compromisso estético que produzimos hoje. Aristóteles vê na polis a arte de gerar o bem comum. Então a arte, em Aristóteles, é meio que um conceito ético, aliás, é pura ética. Porém, Aristóteles tinha o desafio de provar para Platão a utilidade da arte numa cidade. Então, ele escreveu a Poética demonstrando que a arte poderia ter, sim, um papel importante para o bom funcionamento de uma cidade. Aristóteles, por exemplo, via na tragédia certa educação moral. E para isso ele usava o termo mimesis. A mimesis, ou mimesis, de Aristóteles, é um contraponto à mimesis de Platão. Se para Platão a arte era um distanciamento da verdade, para Aristóteles a arte era um lugar de semelhança e harmonia, um lugar de reconhecimento e de representação. Logo também ele usaria o termo catarse, né? Catarse faz parte de um vocabulário médico, né? E era também uma das formas de cura na época, um tipo de purificação usada até hoje. E Aristóteles dizia que a arte tinha uma finalidade catártica. Ela faria colocar para fora certas emoções de piedade, de pavor e de paixão. Ou seja, o pavor que não existia na pessoa entraria na pessoa por meio da tragédia, da arte, né? E logo depois essa pessoa expurgaria esse pavor junto com seus males, né? Seus medos, suas angústias. Daí se produziria esse efeito catártico. Isso acontece muito quando nós assistimos aquele filme, aquela série, né? Nós acabamos aí nos envolvendo demais com a personagem e há momentos ali de emoção. Você vai absorvendo ali ao mesmo tempo, colocando tudo aquilo para fora, né? Seus sentimentos vão se aguçando naquela obra, né? O que seria quase um tratamento homeopático, né? Bom, sei lá. A arte também serviria para produzir homens mais fortes, para a proteção da sociedade, porque a catarse tinha a capacidade de fazer o homem se livrar das paixões, do medo, do pavor e até da compaixão. Compaixão que era o sentimento feminino para a época, tido como uma das fraquezas
do homem, né? Então, assim, na época, né, a arte aristotélica, além de produzir um efeito catártico, ela também produzia homens mais corajosos, mais fortes, né? Então tem um videozinho aqui, não sei se vai aparecer aqui ou aqui, bem resumido aí sobre a arte que eu já gravei. Eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, muito obrigado por terem ficado até aqui e assistido, até acompanhado essa série sobre Aristóteles. E se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!